Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor, amém? Amém. Olha, fiquei tão feliz que lá de fora a gente escuta a igreja cantando. Que coisa maravilhosa, viu? O povo de Deus se reunindo para adorar. Gente, isso é uma bênção. A gente percebe um mover do Espírito Santo aqui. Deus falando aos corações. Deus fazendo algo novo. E o coração da gente fica desse tamanho, porque a gente quer demais que Deus ele nos use, fale, né? E conduza ao povo dele. Isso daí é uma obra dele, não é nossa não é? Então a gente vai pedir a Deus mais uma vez que ele fale ao nosso coração, tá certo? Vamos orar? Deus, a gente quer te pedir isso, Pai. A gente tem te adorado em espírito e em verdade. O Senhor usou os teus servos, Pai, para cantar a Ti, Deus. E o que a gente te pede agora, Pai, é que a Tua palavra vá fundo no nosso coração e que essa palavra faça diferença na vida da gente e a gente consiga meditar nela durante a semana e durante os nossos dias, Pai, porque a gente precisa ouvir a Tua voz, te discernir no meio do dia a dia, Deus. Sê conosco então, Pai, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Bênção. Deixa eu só tomar. Agora, para mim, o melhor de todos foi um guitarrista que estava sentado aqui, nesse caixa. Para mim, foi o melhor de todos. Ele ali desenrolou a guerra, viu? Pense. Sabe das coisas, né? Meus irmãos, há uma história que eu vi há pouco tempo atrás de um soldado na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi um conflito gigantesco e inaugurou nas trincheiras, né? Era uma guerra de muitas trincheiras. Um soldado muito frustrado, chamado Gunther, ele escreveu uma carta para o primo dele dizendo: não venha, não se aliste, porque não existe glória nenhuma em lutar aqui. Se você está pensando em conquistar alguma glória, alguma fama, de ser um grande combatente, esse não é o lugar. Gunther, ele era sargento, né, do exército americano. E aí essa correspondência ela foi interceptada pelo alto comando do exército. E Gunther perdeu a posição dele por conta disso. Ele foi chamado de covarde e aí ele saiu de sargento para soldado raso. Ele ficou muito amargurado com isso. E ficou, sabe, de coração azedo com esse negócio. E aí ele fez o seguinte: a guerra já estava terminando. E ele disse que não iria aceitar voltar para casa como um covarde. Faltava 1 minuto para a guerra acabar, literalmente. Os documentos de rendição do exército do outro lado já tinham sido expedidos, as tropas já estavam se retirando, quando Gunther, querendo brilhar, viu do outro lado do campo de batalha o exército alemão, que estava se levantando e se retirando. E ele disse: nem que seja no apagar das luzes, eu vou brilhar. Pegou o fuzil dele e saiu correndo em direção aos inimigos. Todo mundo sabia que a guerra estava terminando. Os companheiros de trincheira dele começaram a gritar e acenar: Gunther, não, não, a guerra está terminando, falta pouco, não precisa, Gunther. Para com isso. O exército alemão começou a gesticular para ele, dizendo: não, a guerra está acabando, não precisa, Gunther. Para. E ele continuava progredindo no campo de batalha sozinho, querendo acabar com a guarnição dos soldados alemães sozinho. E ele saiu. Quando ele engatilhou a arma, ele foi alvejado, porque a guerra é desse jeito. Ele foi o último soldado a morrer na Primeira Guerra Mundial
a 1 minuto da guerra acabar por uma questão de vaidade. Ele ignorou os sinais. Ele ignorou a mensagem. Ele ignorou os seus companheiros. Ele ignorou as autoridades. Ele ignorou tudo, simplesmente porque ele queria fazer o desejo dele de não sair da guerra se sentindo um covarde. Ele ignorou essa situação toda. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente ignora os sinais de Deus. Aquilo que Deus está querendo falar com a gente ignora. Ou a gente não entende. E a gente simplesmente continua tentando fazer aquilo que é do nosso gosto, da nossa vontade. Enquanto isso, o céu está falando, Deus está falando, a igreja está falando, Deus levanta pessoas e ainda assim a gente demora para entender que o nosso Deus está querendo falar algo e que a gente precisa parar e ouvir aquilo que Deus está falando. E o nosso Deus, ele dispõe de muitos meios para comunicar algo para a gente. Deixa eu perguntar para os irmãos, quando a gente olha um arco-íris no céu, do que é que a gente lembra? Da aliança de Deus com a gente, não é? Quando a gente olha, por exemplo, para as estrelas no céu, a gente lembra logo do povo de Deus, porque ele falou assim: olha, a minha descendência vai ser numerosa como as estrelas dos céus. Então, o nosso Deus, ele vai falando isso. Quando a gente vê a ceia, a gente lembra logo do sacrifício do nosso Jesus. O nosso Deus, ele usa meios para comunicar-se com a gente. Ele fala de um jeito que a gente consiga entender. Ele usa então a palavra dele para isso daí. É na palavra que a gente vai meditar. Numa passagem que está registrada nos 4 evangelhos. Por favor, abra a Bíblia comigo. João capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 22. João, capítulo 19, do versículo 17 até o 22, diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram. E com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Porque esse sinal foi colocado lá? Porque Pilatos não quis modificá-lo? Por que isso incomodou tanto os judeus? Porque foi escrito em 3 línguas diferentes. E ele é mencionado nos 4 evangelhos. Então esse negócio é muito importante. E a gente tem que meditar nisso, pensar nisso. Entre muitos ensinamentos que a gente poderia tirar disso daqui, meus amados irmãos, a gente gostaria de ressaltar 2, para a gente ser objetivo naquilo que a gente vai meditar. Deus, ele pode usar qualquer pessoa que ele queira para passar uma mensagem dele. E perceba
que esse sinal ele gera um fruto imediato. Muitos judeus eles leram. Muitos judeus eles leram essa mensagem que estava escrita nas 3 línguas mais conhecidas ali daquela região. Só que o fruto mais imediato não estava nos judeus, e sim em um que foi colocado do lado de Jesus. Ele conseguiu entender os sinais de Deus. A linguagem de Deus ele conseguiu decifrar. Era um ladrão. No meio de tantos fariseus que são mencionados ali, que ficaram profundamente incomodados com aquela mensagem, houve um ladrão que entendeu isso tudo e ele disse que de fato ele estava do lado de um Senhor. Porque a linguagem que aquele ladrão usa é de submissão. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu diante de quem ele estava. E que o Senhor dele, o rei dele, não precisava portar uma coroa como Pilatos, ostentar roupas caras, ou pensar ser um erudito religioso como aqueles fariseus. O rei dele, ele se manifestava em muita humildade, mas ao mesmo tempo com toda a autoridade. Aquele ladrão, ele entendeu diante de quem ele estava. E o apelo dele foi: salva-me. Foi de alguém que falava para uma autoridade sobre salvação, sobre o poder para se salvar. A intenção de Pilatos, de maneira nenhuma, era pregar o evangelho. A intenção de Pilatos ali era machucar os judeus, era humilhar os judeus, dizendo assim: olha, o rei de vocês é um escravo, porque um cidadão romano ou uma autoridade jamais seria crucificada. Somente cidadãos da mais baixa estirpe, da mais baixa categoria, poderiam ser crucificados. E a mensagem que Pilatos estava querendo passar ali era exatamente essa: o rei de vocês não vale nada, até o rei de vocês eu crucifico. Pilatos ali estava querendo passar uma mensagem também de que ele tinha a autoridade. Então, ele escreve aquilo que ele quer. No entanto, o nosso Deus também tinha intenções com aquilo. Há uma mensagem ali, e pela soberania dele, a gente entende que Pilatos ele não fez simplesmente isso como produto do acaso, ou simplesmente porque ele queria somente unilateralmente passar uma mensagem. O nosso Deus tem uma mensagem para passar com isso também. E essa mensagem, ela foi escrita em 3 idiomas. Não há linguagem que o nosso Deus não possa falar. O nosso Deus, ele se faz compreender. O nosso Deus, ele fala qualquer língua, qualquer linguagem, de qualquer tempo, a qualquer pessoa. Ele se faz compreender. E ele compreende você também. Ele sabe daquilo que está no seu coração. Qualquer pessoa ali poderia ler aquela placa. Eram 3 dos idiomas mais importantes daquela época. O primeiro idioma que está escrito é o hebraico. Era o idioma da lei de Deus. Era o idioma da religião. Era a linguagem religiosa. O segundo idioma era o latim. Era a língua romana. Era a língua da lei. Era a língua do governo, do império. Era a língua de Roma, da autoridade. O terceiro idioma, ou a terceira língua, era o grego. Era a língua da cultura. Era a língua da filosofia. O nosso Deus, então, passa uma mensagem para a gente que pode ser compreendida através de todos os meios. Através da via devocional, da cultura, das leis, o nosso Deus está presente em todos os lugares. Ali estava sendo mencionada a onipotência, a onipresença, a onisciência do nosso Deus.
Então não, Pilatos ele não estava mandando uma mensagem, quem estava mandando era Deus. Quem estava comunicando alguma coisa era Deus. E ele estava comunicando que de fato ele é o Senhor, que de fato ele é o rei, não só dos judeus, mas de toda a existência. E que mais do que isso, esse Deus ele se faz presente. E mais do que isso, abaixo daquela placa havia um Deus, rei, Messias se sacrificando pelo povo. É o Deus que se importa. Então a mensagem da cruz, ela é extremamente complexa e ao mesmo tempo muito fácil da gente compreender. Agora, a gente tem que querer entender esse negócio aí. Não há língua que Deus não fale. O que leva a gente a perceber que o nosso Deus é muitíssimo comunicativo. E se Ele te trouxe aqui, meu irmão, nessa tardezinha à noite, é porque Ele quer conversar particularmente com você. Num nível que você entenda. De uma forma que você possa compreender. Para Ele dizer para você que Ele se importa. E que Ele está aqui com você. E que mesmo que você se sinta profundamente solitário e não compartilhe com ninguém aquilo que você carrega no seu coração, o nosso Deus, Ele entende, Ele sabe e Ele quer falar contigo. Ele é comunicativo. O que leva a gente a questionar é isso, em que linguagem Deus ele está falando com você? Será que você consegue compreender a linguagem de Deus durante a semana? Será que você consegue compreender a linguagem de Deus no dia a dia? Ou na pressa das coisas, no estresse, a gente meio que esquece. Ou a gente até preferia que o nosso Deus falasse com a gente de outro jeito, de outra forma, porque às vezes Deus escolhe uma linguagem que a gente não gostaria que fosse aquela linguagem para falar com a gente. Às vezes Deus usa a linguagem da aflição para falar com a gente, que tem alguma coisa errada na vida da gente, que Ele precisa tirar para colocar algo novo. Às vezes essa linguagem a gente não quer. A gente não quer, muitas vezes, uma linguagem de uma palavra que Ele manda meio dura para o coração da gente. A gente prefere uma palavra de ânimo, de vitória, de alegria, não é? A gente gostaria que fosse diferente, mas o nosso Deus, Ele usa a linguagem que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, usando a pessoa que Ele quer, para dizer aquilo que a gente precisa ouvir, para dizer aquilo que a gente precisa saber. Mas será que a gente está conseguindo entender isso? Será que a gente está conseguindo discernir isso? Ou a gente coloca para a gente os meios e as pessoas que Deus pode usar para falar. Se for pastor fulano, se for irmã fulana, se for Beltrano, aí eu escuto. Mas se for esse daqui eu já não aceito. Se for o meu filho, se for o meu marido, se for a minha esposa, eu não aceito. A gente às vezes quer filtrar e quer dizer, eu só quero escutar se for daquele jeito. Mas o nosso Deus, Ele está dizendo assim, olha, preste atenção, porque eu quero falar com você numa linguagem que você possa entender. E a forma que a gente sabe, que a gente assimilou essa palavra, é no momento que a gente aceita e se quebranta. Exatamente como aquele ladrão ali, que ele clama por salvação, ele entendeu a mensagem. Não há aquele que entenda a mensagem da cruz e permaneça a mesma pessoa. Não há aquele que entenda a mensagem da cruz e não se humilhe diante do poder de Deus, dizendo assim, rendido, eu entendi a tua misericórdia, o teu amor, o teu carinho, eu só preciso agora me render. Foi assim com todos os grandes da Bíblia. Nenhum deles passou pela mão de Deus sem Deus ter falado com ele a linguagem da aflição. Foi assim com Abraão e ele teve que ser humilhado. Foi assim com Jacó, foi assim com José, foi assim com Ruth, foi assim com a rainha Esther, foi assim com todos. Com o próprio Paulo que veio depois desses eventos, Deus coloca no pó
às vezes na aflição, para falar e dizer assim: se renda a mim. Há uma outra linguagem que a gente tem uma dificuldade imensa de compreender, que é a linguagem do silêncio. Quando Deus ele não fala nada, você já passou por isso, meu irmão? Ontem eu e Mari, a gente estava numa igreja e a gente foi convidado para pregar lá e a gente pôde compartilhar algo que a gente passou lá em casa, né? E que foi um negócio difícil demais para a gente passar. Que quando é com a gente é tranquilo, mas quando é um dos nossos é mais difícil, né? E a Sossô da gente, a mais velha, a famosa magrela, né? Ela teve uma pneumonia silenciosa e isso doeu demais. Foram 15 dias de internamento, procedimento cirúrgico, UTI, máquina, aquele negócio todo, né? Noites extremamente mal dormidas e muitas orações. E a minha questão, muitas vezes naquela UTI, que eu só escutava o bip dos aparelhos, era: por que o senhor está calado e o senhor não fala comigo? O senhor não está vendo, não? O que a gente está passando aqui? Por que isso tinha que ser com ela? Por que não podia ser comigo? Por que, Deus? E por quê? E Deus em silêncio. Você já orou até o ponto da sua alma não conseguir clamar mais nada e você não conseguir expressar mais com palavras aquilo que você está sentindo por dentro e você dizer assim: eu não sei mais nem orar, eu não sei mais nem clamar, eu não sei mais de nada. O que é que eu faço agora, Deus? E Deus parece que está calado. O que é que a gente faz? O que é que Deus está querendo dizer com isso? Qual é a mensagem aqui? Deus está querendo dizer: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Se Deus está em silêncio, Ele está querendo ensinar você a fazer silêncio. Porque às vezes o lugar mais barulhento do mundo é o nosso coração, não é o ambiente externo. E o nosso Deus às vezes fica em silêncio para ensinar a gente a fazer silêncio. Aquietai-vos. Faça silêncio. Houve um tempo de silêncio para Jesus, enquanto ele estava morto. E os discípulos mergulhados numa profunda incerteza. Cadê Jesus? Houve silêncio ali. O silêncio que leva a gente ao questionamento: será que Deus está aqui mesmo? O silêncio que leva a gente a pensar: será que Ele se importa de verdade? O silêncio que faz a gente dizer assim: então eu vou ter que agir, né, sozinho, né? Enquanto isso, o nosso Deus está dizendo assim: calma. Ensine a sua alma a fazer silêncio, a serenar e a esperar. Porque a espera que a gente tem em Deus não é vã. A provação que a gente passa aprendendo a silenciar o nosso coração nos amadurece. Nos faz render diante do Deus maravilhoso que a gente tem. E pasmar diante do fato da ressurreição. Porque o nosso Deus, ele se ergue. Minha pergunta para a gente ir concluindo essa conversa da gente aqui é essa: Pilatos ressuscitou? Pilatos governa? Pilatos, ele passou uma mensagem no mínimo jocosa, para não dizer uma blasfêmia, para não dizer um impropério. Mas a gente hoje proclama Jesus. E a linguagem da cruz, que era a humilhação, se tornou a linguagem da nossa vitória, da nossa ressurreição. A linguagem que para todos ali significava a maior das humilhações, para Cristo significou a maior da glorificação, porque ele venceu a própria morte. Ele vence para que o Espírito Santo venha e você tenha acesso a ele todos os dias e você possa ouvir e entender, porque o Espírito Santo, a palavra fala, nos ensina e nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo opera em você amanhã,
na terça, na quarta, no momento da provação. Deus fala com você na hora em que existe um café da manhã para você ali, Ele está comunicando a bondade dEle. Deus, Ele comunica para você na hora que você estiver no pico das suas atividades semanais, dizendo assim: filho, eu estou com você aqui agora, viu? Você está cansado, você está cansada, mas eu não abandonei você não, eu estou aqui com você. Deus o tempo todo está comunicando, e se Ele silenciar, aprenda a fazer silêncio junto. Para a gente discernir esse poder e essa voz maravilhosa do nosso Deus. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 13, versículo 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A filosofia tenta, o governo tenta, a cultura tenta, todos imaginam, mas só o povo de Deus conhece a Ele verdadeiramente. Isso é ação do Espírito. Então, de fato, Jesus, Ele é o Rei dos Judeus. Jesus, o Nazareno. Aquele que saiu de um lugar inexpressivo, de Nazaré. Aquele que as pessoas diziam que não valiam nada. Ele é para nós não só o Rei dos Judeus, mas o Rei de todo o universo, que vive e que reina para sempre. A nossa questão é essa. Será que a gente não está perdendo algum sinal de Deus? Não está ignorando como aquele soldado? Deus, Ele está falando para a gente e a gente está dizendo assim, mas eu prefiro fazer a minha vontade. Será que, por vaidade, a gente não está querendo filtrar aquilo que Deus Ele fala com a gente? E a gente está levando uma vida menor do que poderia ser? Querendo buscar a nossa própria glória, quando na verdade Deus está dizendo assim: aquietai-vos, a guerra já está acabando, fica calmo, está tudo se resolvendo. Será que a gente não está demorando muito para entender isso? E o que é que nos falta? A gente entende que a gente precisa se aproximar mais de Deus para aprender a falar como Ele fala. A gente precisa estar mais perto de Deus para conseguir traduzir isso que Ele coloca no coração da gente e discernir. Como Elias naquela caverna, que há vários sinais, tremendos, mas somente quando houve aquela brisa suave, Elias discerniu a presença de Deus e saiu. E por que ele conseguiu isso? Porque ele tinha intimidade com Deus. Deus, Ele fala com a gente de diversas formas diferentes, porque o nosso Deus está querendo intimidade com você. O nosso Deus, Ele está querendo caminhar perto de você. Então deixe Deus falar a linguagem dEle. Se humilhe debaixo da mão dEle e diga assim: eu quero escutar. Fala, meu Deus, porque o teu servo ouve. Essa semana vai ser uma semana que Deus vai falar com você, amém? Amém. O que é que você vai fazer com a voz dEle? O que é que você vai fazer com a voz do seu Redentor? O que é que você vai fazer com a mensagem que Ele vai passar para você? Deixe Ele falar com você, meu irmão. E quando Jesus estava ali, na última oportunidade com os discípulos dele, Ele quis deixar uma mensagem, falar através de um símbolo que deveria ser ensinado a todos. Na noite que Jesus foi traído, Ele toma o pão e Ele toma o cálice e Ele dá um significado todo especial àquilo. Ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue, é o cálice da nova aliança no meu sangue. E Ele fala para a gente participar disso em memória dEle. Porque todas as vezes que a gente
come o pão e bebe o cálice, a gente está anunciando, comunicando, usando a linguagem da cruz, até que ele venha. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai participar da ceia do Senhor. E olha, meus irmãos, eu fiquei tão feliz de vir aqui hoje, porque fazia tempo que eu queria vir, né? Serginho estava de férias, aí eu falei com o Jean, falei com o Humberto, e eu disse, rapaz, eu preciso ir lá em Casa Amarela, aquele povo é especial demais, é bênção demais, então participar desse momento com os irmãos. Então, se você foi batizado, fez profissão de fé, está em plena comunhão com Deus e com a igreja dele, quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a participar desse momento. Vamos servir a ceia do Senhor? Gostaria de convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Enquanto nós servimos os elementos, a gente vai louvar o nosso Deus,